Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais uma live Atalhos e Obstáculos. E nessa série de lives, eu e a Cris sempre trazemos um atalho que ajuda e um obstáculo que impede o empresário de conseguir parar de apagar incêndio, organizar os seus processos e ter uma empresa lucrativa. Eu sou Fernando Campagnolo. E eu sou Cristiane Campagnolo e hoje nós vamos trazer um atalho, que é contratar certo. Conta aí pra nós, qual foi a última vez que você contratou e deu errado? Pra qual cargo que foi que você lembra? Conta só o cargo aí pra gente saber. Se aconteceu, né? É, se aconteceu, vai que não tenha acontecido, né? Tomara que não. Tomara que não, opa. Tomara que todos sejam ótimos funcionários e que tenha dado certo em todas, né? Exatamente, Todas tem gente que sempre acerta, né, Cris? É verdade. Nós não é sempre que acerta, a maioria das vezes sim, mas tem vezes que a gente não acerta. Campa, e conta pro pessoal ali, conta pra nós que estamos te ouvindo aqui, eu tô ouvindo junto, né? É comum as pessoas contratarem errado? É comum acontecer isso? Ah, Cris, infelizmente é algo comum. Infelizmente é algo comum por quê? Porque na verdade é assim, ó. Puxa, quem é que te ensinou a contratar certo? Eu, quando abri minha primeira empresa, eu e a Cris, quando abrimos a nossa primeira empresa, ninguém ensinou pra gente como que contratar. Tá, tem que contratar pessoas. Legal, massa. E como que faz? Qual é que é o jeito certo? Ninguém ensinou isso pra nós. Então é comum. Comum. Às vezes, na tentativa de, vamos acertar, a gente acaba errando, né? Faz a coisa nem sempre do jeito que era pra fazer. Mas ontem mesmo, Cris, eu tava conversando com fiz um atendimento no Café com Consultoria com uma moça e ela tem uma agropecuária, uma agropecuária, pet shop, tudo junto assim. E ela me falou assim, ó, eu contrato as pessoas para balconista, as pessoas ficam 2, 3 dias, uma semana e vão embora. Poxa, então, é comum. Eu ouço muito isso de aluno, eu ouço muito isso de gente que eu atendo lá no Café com Consultoria. Seguido, a gente abre caixa de pergunta, vem essa pergunta, como contratar realmente? Muitas pessoas acabam contratando errado por não saber o jeito certo, né? É verdade, é verdade. E quais são os incêndios que geram contratar errado? Mas vamos ler as respostas antes? Vamos ver se alguém respondeu aqui. Será que alguém respondeu para nós? Vamos ver no YouTube aqui. No YouTube foi. No YouTube foi, tem resposta? Aqui tem gente dando boa tarde. Aqui vamos ver quem é que tá com a gente dando um oi aqui, ó. Máquina Café Sul, primeira da Bom Dia aqui. Vampisos, boa tarde. Boa tarde, Cíntia. Boa tarde, Cíntia. Boa tarde, Claudinei. Olá, Sidney. Boa tarde a todos. O André tá com a gente aí lá de Timbó, a grande André, o Sérgio. Boa tarde, gente. Nossa, legal. A Mecânica Dois Tempos aí também com a gente. A Cirlei. JLV Gesso. Exatamente, ó. Ana GV, Lotérica. Vendas, um mês. Agromarco contratou errado o setor de vendas, um mês. Renata, vendas também. Maralha Cabral. Boa tarde. A Cíntia disse que vendas até. Malharia Cabral. Malharia, o que eu falei? Malharia. Meu Deus do céu. Malária. Eu achei que era o nome. Achei que era o nome dela. A Cíntia disse que foi em vendas também. Máquina Café Sul comercial. A Cíntia disse que foi vendas e técnico. Vendas Cíntia, e técnico. 2. Caramba. E aqui no Insta ninguém falou nada. Aqui o pessoal do Insta tá mudinho, Cris. Ninguém me escreveu aqui qual foi. Ali no Insta a gente tá de atravessado. A gente tá de atravessado. É o jeito mais fácil de falar em dois, né? Senão a gente não cabe. Exatamente. Mas vamos lá, com respostas ou sem respostas, ou poucas respostas. Vamos lá, Cris. E aí, o que você perguntou mesmo? Quais os incêndios que geram se o empresário contratar errado? Quais os incêndios que geram? Bom, vamos começar a pensar um pouquinho sobre isso aí. Quando você contrata errado, vamos falar assim, antes de falar quando você contrata errado, vamos falar assim, quando você contrata. O que acontece quando você contrata? Contratou imediatamente, você tem custos. Tem que pagar. Tem que pagar a pessoa, tem que pagar encargo, até aí tudo bem. Mas você também tem que desprender um tempo ali para treinar essas pessoas. Sim. Para colocá-las a produzir. Né? Então você investe o teu tempo, você investe o teu dinheiro e às vezes você fica na expectativa. Contratei essa pessoa, agora beleza, resolveu. Eu tenho esse problema, tenho essas tarefas, tenho isso que eu preciso que alguém faça. Estou de repente de saco cheio de eu fazer. Sim. E aí eu preciso que alguém faça. Então eu gerei expectativa, acertei. Uau, contratei uma pessoa legal, coloquei a pessoa para dentro, investi tempo para treinar, investi dinheiro e de repente não deu certo. A pessoa não ficou. Então ela não deu certo, ficou lá uma semana, não conseguiu produzir, não deu nada, mas você tem que pagar.
Tem jeito. Ah, não vou pagar porque não deu certo. Não dá. Você vai pagar. Vai pagar aquilo que ela trabalhou, vai pagar encargos, vai pagar contrato de experiência e o tempo que você desprendeu. E o cafezinho que ela E o tomou. cafezinho que ela tomou, banheiro, papel higiênico, tudo isso. aquilo ali, né? Mas não é nem só isso. Aquelas coisas que ainda estavam no teu ombro, tinha que fazer, que você estava com a esperança que aquela pessoa resolver, continua no teu ombro. Voltou. E, às vezes continua, não é nem que voltou, nem passou nem saiu, ainda, né? nem deu tempo de tirar, né? Nem deu tempo de tirar. Mas por mais que você falou, tirou, a pessoa começou a fazer, não deu certo, volta. E aí nesse voltar, tô eu lá apagando incêndio, tô eu lá tendo que no meio dos incêndios ter que estar contratando de novo, começar tudo de novo, abrir a vaga, recrutar, entrevistar, contratar, tudo de novo. Então, será que isso causa incêndio, Cris? O que você acha? Nossa, causa muito incêndio. E gera o famoso turnover, que é a rotatividade de pessoal, quando as pessoas não param na empresa também, né? Então, essa sensação de que só... É muito ruim essa sensação que o empresário tem quando acontece isso, que é de as pessoas não pararem lá. O que tem de errado, né? Qual é o problema ali? Mas vamos lá. Exatamente. E o que o empresário ganha quando ele contrata certo, Campa? Tá. Por mais que pareça uma pergunta meio óbvia, né? Essa é importante a gente bater nesse assunto. O que acontece assim, uma empresa, tá? Não interessa o ramo, não interessa a cidade. Deixa, antes de você continuar, veja o porquê. O Campa vai falar um negócio e depois vai vir um porquê de tudo isso. Por quê? Que é extremamente importante na hora de você contratar. São sacadas assim que de repente você não se dá conta. E aí você fica perdido na hora de contratar e diz, não tem gente competente para contratar. Ó, que tem. Exatamente. Então, olha só, não interessa o teu ramo, não interessa onde você está, não interessa o porte, não interessa nada disso. Você pode ter o melhor produto, você pode ter o melhor serviço, você pode ter as melhores ferramentas, o melhor marketing, tudo melhor. Sem pessoas, não dá. Não roda a empresa, não né? roda a empresa. Você não vai sair do chão. Você vai ter que se virar sozinho. Você vai ter que apagar incêndio e vai virar um escravo da tua própria empresa. Uhum. Então, se a gente for falar em ganhos, Cris, essa live daria só para falar em ganhos de contratar certo, né? Se fosse esse o foco. Mas é uma conta básica, assim, uma matemática básica. E eu aprendi outro dia uma frase de um professor de matemática, esposo de uma mentoranda lá do Stratis, que me disse uma frase legal. Ele é professor de matemática, ele disse assim, a matemática é linda. Professor Planta, apelido dele. E realmente, a matemática é linda, a matemática nos ensina muitas coisas. E na empresa a gente tem que olhar para a matemática, a gente tem que olhar para os números. Então imagina a seguinte situação, tá? Imagina, você é o melhor vendedor da tua empresa. Você é a pessoa que mais vende. É você e mais 3 pessoas nas vendas. Você produz 10x. Não interessa se é 10 milhões, 10 mil, 10 vendas, não interessa. Você produz 10. Uhum. Os teus outros 2, um produz 6 e um produz 7. Aí o que eu ouço assim, ó, Campa, eu fico nas vendas porque eu vendo mais que todo mundo. Massa, legal. Mas aí você está o tempo inteiro lá vendendo, a tua rotina é vendendo. Vender, vender, vender. E os outros vendedores lá se virando, e se virando, e se virando. Este exemplo é de vendas, mas poderia ser entrega, instalação, qualquer coisa na tua empresa, qualquer coisa. Tem gente que diz, eu faço isso porque eu sou melhor nisso. Mas aí você está fazendo essa parada aí, tá? Você está fazendo, você está só fazendo, você não está olhando o que está acontecendo. Não seria muito mais inteligente, então, eu ter de repente, em vez de passar boa parte do meu tempo vendendo, eu passar meu tempo mapeando quem são as pessoas melhores para eu contratar, para que eu consiga treinar com os meus processos, da minha forma de ser, o jeito de ser da minha empresa, e eu fazer essas pessoas, em vez de entregar 6, 7, cada uma delas que entregue 8, talvez 9. Vai render mais. Vai render mais. A longo prazo rende mais. Mas o problema é entre, assim, ó, o que o empresário ganha, o empresário perde em contratar certo, é de repente pensar que o imediatismo vai dar esse ganho. Justamente. E isso é um negócio que é uma construção, é a longo prazo. Mas para eu conseguir ter esses resultados que eu quero, eu preciso contratar a pessoa certa. Eu preciso fazer contratações coerentes. Cada pessoa que eu for contratar na minha empresa, eu tenho que ter claro, só um pouquinho. Eu estou contratando essa pessoa para quê? Para me entregar o quê? Sim. Exatamente. Então, quanto mais eu conseguir alinhar com isso,
mais eu fazer a pessoa estar engajada com isso, contratar as pessoas que têm a ver com isso, mais resultados a minha empresa vai ter, menos incêndios eu vou apagar e mais eu vou aumentar o meu faturamento. Falei um exemplo de vendas, mas pode ser qualquer coisa. Gente do teu financeiro, gente da tua produção, gente da entrega, gente da cobrança, gente do estoque. O que eu quero dessas pessoas? Contrato as pessoas que têm a ver com isso e vão me ajudar com o meu resultado. Com certeza. E aquelas pessoas, e pensar assim, ó, de repente o empresário ele pensa assim, mas eu faço mais rápido, eu faço melhor. E é isso que você falou. Daí um ponto de vista, mas aí se você pensa assim, eu vou contratar ligeirinho porque eu preciso de uma pessoa de uma vez, saiu um atendente, saiu um vendedor, saiu um técnico, e essa pessoa veio aqui, né, Campa? Ela tá faltando, tá fazendo falta, então eu preciso contratar logo, preciso contratar ligeiro, preciso contratar pra ontem. Que aí nós vamos entrar aqui no jeito errado, né? Exatamente, esse é o jeito errado, né, de contratar. E o que não tem a ver, então, com contratar certo? Ah, pois é. Bom, vamos lá. Assim, ó, muitas pessoas acreditam, né, principalmente que ainda está pagando incêndio. Ah, para eu contratar certo aqui, eu tenho que contratar uma pessoa... De confiança minha. De confiança. Um amigo. Eu sabia que tu ia dizer isso. Tá escrito, né? Tem que contratar um amigo. Não, esse é meu amigo de longa data. É meu amigo de infância, eu confio nele. Confio nele, conheço o jeito de pensar, conheço o jeito dele agir. Cara, é fórmula para dar ruim se fizer isso. Ah, vou contratar meu parente. Não, é meu primo lá, é meu cunhado, vou contratar esse cara. Agora sim, acertei. Você é da família de confiança. A pessoa de confiança que se fala, né? É, exatamente. Mas sabe o que tem muito a ver também com não estar contratando certo, Cris? Eu contratar uma pessoa só por experiência. Opa, essa pessoa, ó, que incrível, cara, esse cara naquela empresa que ele trabalhava, ele dava um resultado gigantesco. Eu olhei ele trabalhando lá. Ele era o cara que trazia muitas vendas, de repente da área de vendas. Não, ele era um gerente lá naquela empresa e olha, lá tudo funcionava por causa dele. Então eu vou fazer uma proposta, vou trazer esse cara para minha empresa. A produtividade dele lá era fantástica. Preciso desse cara para mim. Muita gente faz isso. Agora eu vou te botar numa empunha. Então bota. Vou fazer uma pergunta que de repente muita gente está com essa aqui. Por que isso aí é errado? Não é que seja errado. Por que eu não posso contratar parente? Por que eu não posso fazer essas coisas? Não é que seja errado, é que assim, vamos lá, vamos falar de parente, vamos falar de amigo, vamos falar de pessoa de confiança. Tá. Onde está o erro, então? Onde está o erro? O que acontece assim, ó? No meu ponto de vista, qualquer pessoa que você contrate na tua empresa, ela tem que ter um critério básico. O critério é, se eu demitir essa pessoa, eu vou ter problemas além de uma rescisão? Rescisão pode ser que a gente tenha, né? Tudo bem, faz parte, é o risco de ter uma empresa. Mas eu vou ter outro tipo de problema? Por exemplo, digamos assim, vou contratar meu cunhado, contratar o irmão da Cris. Exemplo aqui, contrata o irmão para a Cris. Adoro os irmãos da Cris, né? Mas é só exemplo. De repente o cara me deu super bem, parceirão, gente boa, eu contrato, o cara não começa a trabalhar do jeito que eu quero. Não começa, pode ser que eu dê sorte. Não, cara, dei sorte, o cara... Pode até ser que no começo dê certo, pode funcione ser? Muito bem, pegue junto. Pode. E depois de um ano, mas de repente, depois de 1 ano, 2 anos, 3 anos, aí eu tô pagando bem, o cara é meu cunhado, tá rendendo bem, tá dando bons resultados, começa a ganhar bem, ele começa a criar a vida dele em cima do salário aquele que ele tem. Só que de repente ele se acomoda, por uma razão, não anda, não produz, não trabalha, não faz o que tem que fazer e eu tenho que demitir ele. Ia dar um problemão com a sogra. Bom, se eu demitir ele criou um padrão de vida com base naquilo que ele ganha comigo. Eu vou demitir o cara, pode ser que ele arrume emprego no outro dia, pode ser que leve 6 meses, pode ser que leve 1 ano. Meu cunhado vai estar endividado. Ah, mas é problema dele. Mas aí eu vou ter problema com ela, né, irmã dele, se a gente não trabalha junto, vou ter problema com a sogra, vou ter problema com o sobrinho, vou ter aquelas reuniões de família lá, Natal, vai ser um climão, ó, o explorador, ó, sugou o que deu e mandou embora. Com um amigo a mesma coisa, perde o funcionário e perde o amigo. Perde então amizade, eu, sinceramente, perde o compadre. Eu evito essas coisas, Cris. Eu prefiro evitar esses negócios. Contrata alguém que, ó, a hora que eu precisar, eu posso demitir. Se eu demitir, o máximo que eu vou ter problema é com a justiça trabalhista. Não com família, não com amizade. Imagina se tem um ciclo lá de 5, 6 pessoas que são teus amigão. Hoje eu vi uma frase que diz que aqueles amigos de confiança mesmo é no máximo 5 que a gente tem. De 2 a 5. Dá numa mão. Dá numa mão.
E, inclusive, uma frase bem interessante sobre isso. Mas assim, ó, e você tem lá uma turma, 5 pessoas que estão os teus amigão, vocês estão sempre juntos. Aí se contrata um deles. E aí, por uma razão, você tem que demitir um desses caras aí. Você acha que você vai ter um clima legal de se reunir com os outros 5 também? Você acha que você vai se queimar só com aquele um que você teve que mandar embora? Ou quando contrata casal, né, Campa? Ah. Contrata, de repente, o marido ou a esposa na primeira vez, na primeira leva, a pessoa trabalha bem, aí o cônjuge fica desempregado e diz, trabalha bem também, contrata aqui para trabalhar junto, a gente vai se dar bem porque a gente é um casal, a gente trabalha junto e trabalha bem. Isso é furada, porque se perdeu um, que um não trabalha bem, perdeu dois. Aí, em vez de você estar contratando uma pessoa para aquela função, você precisa contratar 2 pessoas para 2 funções diferentes. Se der errado. Tudo, eu acredito que isso que tá falando, Campa, tá conduzindo ali, é para levar para um negócio que se diz assim. Você precisa trabalhar profissionalmente na tua empresa. Claro. Empresa de verdade. É isso que você falou. Contrata uma pessoa que você possa, se precisar, possa demitir no final. Isso. Todo contrato, ele tem que ter a visão do distrato também, porque a gente não vive na ilha de caras onde tudo é perfeito. Às vezes dá ruim. Então, para a gente não ter um baita do incêndio lá na frente, a gente tem que estar preparando hoje o terreno para que a gente não se incomode depois. Então, não vai impedir ninguém de contratar essas pessoas, mas é que você né? falou, Mas é pensar, né? Você falou um negócio muito importante aqui que você trouxe aqui, ó. A gente acha que vai ser um mundo perfeito. E esse é o grande problema no mundo empresarial. Eu acho que nem só no mundo empresarial, eu acho que de uma forma geral. A gente sempre tende a ter uma visão otimista das coisas. Não, vou fazer isso e vai dar tudo certo. E eu acredito que você tem que ter um plano B. Tá, mas espera aí, e se não der certo? Sempre faz essa pergunta. E se não der certo? E se? Inclusive eu ensino a fórmula do e se lá no módulo de inovação, para ser ensinado no 3.0 lá. E se não der certo? O que você vai fazer? Tem uma fórmula para isso. Mas e se não der certo? O que você vai fazer? Então não fica só achando que é tudo lindo e maravilhoso. O mundo é lindo e maravilhoso lá na TV, lá na revista, lá nas novelas, na série. Na vida real não é lindo e maravilhoso. Na vida real tem problema. Na vida real dá ruim. Às vezes. A gente faz ficar lindo e maravilhoso, mas às vezes dá Às problema, vezes né? não é. Então veja bem, ó, sempre pensar, e se esse negócio der errado, o que vai acontecer? Mas já que se perguntou, Cris, por que é errado, deixa eu falar também na questão por que é errado aquele caso de contratar só experiência. Isso também, Só é experiência. verdade. Porque eu vejo muito isso. Eu ouço demais de alunos, de gente que eu atendo no café, de mentorando, eu ouço demais isso. Campa, eu precisei de um gerente, por exemplo. Vamos pegar o exemplo do gerente, mas podia ser um vendedor, podia ser um técnico, cobrador, qualquer outra coisa. Mas eu ouço muito. Eu precisava de um gerente, aí eu vi que o meu concorrente, que inclusive é meu amigo, meu concorrente, tinha um gerente lá e o cara tomava conta de tudo. O cara fazia tudo, a empresa quem tocava era ele, funcionava lindo e maravilhoso. Que perigo. Aí esse cara ganhava 7 mil lá, eu fiz uma proposta de 10 e ele veio para mim. Massa. Só que de repente aqui para mim ele não produziu os mesmos resultados. Aqui as coisas não aconteceram. Aqui as coisas não funcionaram. E aí você vai ver, pode ter acontecido 2 coisas aí. O primeiro é que lá na empresa que ele trabalhava, não é que o gerente era bom. Pode ser que a empresa era muito boa. O que é uma empresa muito boa? É uma empresa organizada, uma empresa que tem processos, uma empresa que funciona. Então, se você tem uma empresa com processos, uma empresa que funciona, e você contrata uma pessoa nota 7, nessa empresa que funciona, se ela é nota 7, tem processo, tem organização, ela vai ser uma pessoa nota 10. Agora, se ela, de repente, é nota 10 e você trouxe para a tua empresa e a tua empresa é nota 7, na tua empresa ela vai ser nota 7, ela não vai fazer milagres por você. Isso é uma coisa. A outra coisa é que pode ser que naquela empresa, toda empresa, ela tem a sua cultura. E não é porque é do mesmo ramo, pode fazer exatamente igual. As empresas são diferentes. As pessoas são diferentes. A cabeça do dono é diferente. Cada cabeça é uma sentença, que nem dizia minha mãe, né? Total. Agora, veja bem, ó. Se naquela empresa, de repente, aquela cultura da empresa, essa pessoa era aderente à cultura, natural que ela vai produzir mais. De repente, você traz ela para a tua empresa e na tua empresa a cultura é diferente e não vai acontecer. Não vai funcionar do mesmo jeito, ela não vai ter liga, não vai ter conexão. Por isso que não é contratar certo, contratar só experiência, Cris. E essa de contratar a experiência ainda tem aquela questão de que isso é um alerta. Contrata uma pessoa e coloca tudo nos ombros dela. Coloca
coloca todos os problemas no ombro dela. Diz, agora eu não resolvo mais problema aqui na minha empresa. Contratei uma pessoa para resolver os problemas para mim. Um gerente vai resolver tudo. Agora eu posso tirar férias, agora eu posso ter vida, agora eu posso... Todos os problemas mas foram resolvidos. aí já é questão da delargação, né? Sim, já mas não é, aí é que tá. A pessoa acha que contratando um gerente vai resolver todos os problemas. Aí, se der sorte, que nem você falou, pode resolver. E quando ele for embora? Você nem sabe mais o que é a tua empresa. Então tem que ter esse cuidado. Isso aqui que você falou daria uma live. Daria uma live. Só esse tema aqui, né? Sim. De quando coloca esperanças na cabeça de alguém. Contrata alguém, acho que vai resolver toda a minha vida. Já deixa aí aberto para uma das próximas lives. De repente sai desse assunto aí mesmo, sai desse assunto, exatamente. Porque nem vou falar ainda. Nem vou falar nada disso. Não. Aqui agora mas é um alerta. É contratação. Senão a gente vai para contratação, vai para delegação e falha totalmente. Mas não bota as esperanças tudo no... Como é que diz os antigos? Não bota todos os ovos embaixo da mesma galinha, né? E... todas essas coisas que você falou, o que não tem a ver com contratar certo? Fechou tudo? Fechou. Beleza. E quais são os erros mais comuns na hora de contratar? Bom, começa na divulgação da vaga, no meu ponto de vista. Na divulgação, a forma como você divulga a vaga, o jeito que você divulga, onde você divulga, vai determinar a qualidade de pessoas que você vai ter. Tá? Por exemplo, vamos tentar fazer um exemplo aqui. Eu vou precisar contratar, vou pegar o caso da agropecuária que eu falei ontem, lá da pessoa que eu atendi no café. Preciso contratar um balconista. Aí eu divulgo lá na frente da loja, por exemplo. Contrato o balconista e coloco o salário. Pago o salário de tanto. Quem que você acha que vai estar vendo aquela vaga? Você acha que é um balconista legal que vai estar vendo aquilo ali na vitrine da loja? Talvez sim. Talvez sim. Talvez não. Estou contando com a sorte. Então a vaga não está bem divulgada. Eu vou colocar nas redes sociais da minha empresa, no meu Insta, no meu Face. Algumas vagas, alguns negócios até têm sentido. Tá? Por exemplo, eu tenho um supermercado e eu vou contratar um caixa, um repositor, um estoquista. Tudo bem, eles são meus clientes. Né? O estoquista pode morar perto, consome no meu mercado. Um caixa pode morar ali perto, consome no meu mercado. Agora eu tenho uma empresa especializada aqui. Eu tenho, por exemplo, uma assistência técnica de celulares. Uma assistência técnica de celulares, tá? Quem que está nas minhas redes sociais lá? Será que as pessoas que querem trabalhar? As pessoas que têm um celular. Pode ser que esse... Mas não as pessoas que sabem consertar um celular. Pode ser que sim, pode ser que isso também precisa consertar, pode ser. Mas é bem menos gente, né? É menos gente. Então a primeira coisa é assim, o jeito que eu divulgo. Esse é o primeiro erro, o jeito que eu divulgo. Divulgo de qualquer forma, coloco só o cargo e o salário e coloco no lugar errado. Lugar errado geralmente é as redes sociais, as próprias redes sociais e vitrine, fachada, balcão, enfim. E isso não é uma maneira muito eficiente dependendo do negócio que você tem. Começa por aí. Segunda coisa, aí começa os pepinos, na hora de contratar as pessoas. Então, na hora de contratar, o que as pessoas têm em mente? Não, eu preciso contratar, vamos pegar um exemplo, um caixa. Um caixa, preciso contratar um caixa, por exemplo. O que o caixa tem de responsabilidade comigo? Normalmente as pessoas não têm essa clareza. Não, um caixa é para atender, é para receber. Eu começo a pensar em tarefas que a pessoa tem que fazer. E tudo que tem a ver com caixa. Todas as coisas que tem a ver com caixa. Legal, bacana. Aí vamos lá, então eu vou avaliar durante o processo de entrevistar essa pessoa, vou avaliar se ela já tem experiência em caixa, se ela sabe fazer conta, se sabe fechar caixa, onde trabalhou, vou avaliar tudo que tem com caixa e vou dizer, cara, a tua função é linda, é ficar no caixa, é fazer tudo que tem a ver com caixa, uau, bacana. Não deixei claro o que ela tem que fazer. Não avaliei. Mas eu falei todas as tarefas dela, como é que eu não deixei claro? Vamos chegar lá no jeito certo, vamos falar disso. Não deixei claro. Não avaliei quem é a pessoa. Normalmente se avalia quem é o profissional. Tá? Quem é a pessoa quem é o profissional que eu estou contratando. Experiência, sabe fazer, não sabe, estudo. Aí eu avalio a parte técnica, tá? Só a parte técnica. A técnica é importante, mas do jeito certo eu vou falar de algo mais que tem que avaliar além da técnica. Mas geralmente, nessa fase de contratar, tem aquela fase da entrevista. E a entrevista, normalmente, tá? Campa, eu não faço assim. Tudo bem, toda regra tem exceção, mas eu vou falar o que normalmente é feito na entrevista. A entrevista leva 5, 10 minutos. Às vezes atende a pessoa no balcão, em pé.
Chega a pessoa para entrevista, marcou lá 9 horas. Quando marca? Porque tem gente que às vezes diz assim, ó, passa aí amanhã à tarde. Não marca nem horário com a pessoa. Aí a pessoa vai lá, quer trabalhar, vai lá de tarde. Chega lá, não, aguenta um pouquinho, aí tô resolvendo uns incêndios aqui, já falo contigo. Passa meia hora, passa uma hora, e a pessoa ali cozinhando. Quando não diz assim, vou deixar lá cozinhando um pouco para ver se ela aguenta. Vê se aguenta a pressão. Tá, também tem isso. Ou então volta amanhã, que hoje não vai dar, volta amanhã aí. Mas tudo bem, digamos que passou isso aí, chamou a pessoa. Vamos conversar agora. Conversa dura 5, 10 minutinhos. E a conversa é mais ou menos assim. Tá, fala aí, você quer trabalhar então de caixa? E aí, trabalhar onde? O que você fazia? Quanto que ganhava? Sabe fazer conta? Sabe fazer fechamento? Sabe isso? E a pessoa vai, sim. Ela vai claro. dizer sim, ela quer o trabalho. Ela vai dizer sim. Fiz isso a vida inteira. Quando... Vou falar uma coisa. Quando o funcionário não entrevista de volta, né? Porque as perguntas são tão óbvias ali que o entrevistado que vira o entrevistador. O que eu vou ter que fazer na empresa, então? Não, você vai cobrar cliente, você vai receber dinheiro, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. Tá, mas e aí? E quanto que eu vou ganhar e como é que é? Vira uma entrevista invertida, né? Vira uma entrevista invertida. Mas enfim, resumindo. Entrevistou rapidão, avaliou as capacidades técnicas e deu. E não deixou claro para a pessoa o que eu espero dela. Campa, mas é óbvio, um caixa eu espero que atenda os clientes. Não é tão óbvio, no jeito certo a gente vai falar disso. Ai, tô louco pra falar o jeito certo. Tô louco que eu vou falar. Eu não é pra falar francês aqui. Não é pra falar francês, mas aí assim, beleza. Então tá, beleza, contratei. É a Mariazinha que vai ficar no caixa. Maria, então amanhã você vem, você traz a carteira de trabalho, traz uma foto, traz isso, traz aquilo, para aí amanhã você começa. Amanhã eu vou te treinar e você vai começar a trabalhar. Aí chega a Mariazinha no outro dia, Mariazinha, louca pra trabalhar, empolgada talvez. Ó, Maria, então assim, ó, aqui tá o sistema, aqui tá, é assim que se faz, você aperta aqui, você faz ali, aqui tá, te vira aí, tchau, bora. Ufa, contratei a Maria, graças a Deus, não preciso mais ficar no caixa, agora a Maria se vira lá. Pronto. Então, não divulguei certo, não entrevistei certo, contratei sem fazer o jeito certo, coloquei a pessoa produzir rapidamente. Contratou rápido. Rápido. E botei treinar rápido, botei produzir rápido. E aí eu fico ali, de vez em quando. Sim, mas como é que eu ia fazer devagar, Campa? Vamos falar. Fazer rápido, óbvio, tem os pepinos lá pra resolver. Vamos falar. Tem um pulo do gato aí nessa história. Vamos falar já. Mas é o seguinte, tá lá a Mariazinha se virando ali no dia a dia, cobra cliente, recebe dinheiro. Fez errado, vou lá e dou uma bronca na Mariazinha. Ou às vezes nem olho, deixo lá fazendo e vai embora. Então, o que eu fiz? O que é o jeito errado? Para resumir, o jeito errado de contratar. Contratou rápido e, se der errado, demite devagar. Nem vê que está errado, muitas vezes. Nem vê. Quando vê que está errado, vai lá e fala, mas já te falei que é assim, mas já te falei que é aquele botão, já te falei que se o cliente fala isso e aquilo, já te falei que tem que entender desse jeito. E vai lá e repete, mas agora vai. Não, agora ela pegou. E aí, passa um tempo... E quando não faz vista grossa ali, né, Campa, pra ver, diz, amanhã eu vejo isso aí. Aí passa um dia, passa 2, passa 10, a pessoa não tá produtiva, os problemas continuam. Isso se chama incêndio. Ou dá uma bronquinha, né? Dá uma mijadinha, como chama, né? Dá uma mijadinha lá e acha que vai dar tudo certo. Aí depois repete o erro, outra bronca, não, mas agora vai. E fica enrolando. Quando passou o período de experiência, tem que pagar tudo mas, Cris, é que se eu demitir, como é que eu vou contratar o outro depois? Vou ter que passar por tudo isso de novo. Eu vou ter que passar tudo isso de novo. Então deixa ela ali. Deixa a pessoa, aí vai. Tá ruim, mas tá bom. Tá ruim, mas tá bom. Pior, de repente tá lá, mãozinha grande no caixa. Mas é que, mas ela rouba pouco, mas o atendimento dela é bom, as pessoas gostam dela. E vai segurando. Fala mal da empresa pros clientes e vai segurando. E aí quando finalmente toma coragem e demite, sabe o que faz? Ninguém quer nada com nada. As pessoas só querem emprego, não querem serviço. O colaborador não aguenta pressão. Eles não querem saber, não tem comprometimento. Continua pensando isso. Segue pensando que a culpa é dele para ver onde é que você vai. Se você hoje apaga incêndio, quer ficar brabo comigo, fica. O problema é teu. Não tô aqui para fazer amigo, tô aqui para dizer a verdade. Se você apaga muitos incêndios na tua empresa, você pode apostar. Você não está dando
Atenção a isso que a gente está falando. Você não está contratando as pessoas certas, você não está treinando as pessoas do jeito certo, você não está valorizando as pessoas e você está botando a culpa nas pessoas. Tá? Porque por que a gente traz esse tema aqui, ó? Enquanto você está sofrendo, dizendo que não tem gente para contratar, dizendo que ninguém quer nada com nada, dizendo que as pessoas estão só por salário e não por emprego, tem muito empresário antenado a isso, surfando nessa oportunidade, contratando pessoas, colocando pessoas para render e crescendo por causa das pessoas que estão colocando e valorizando. Esse tipo de resultado eu vejo diariamente nos meus alunos. Então, cuidado ao culpar os outros. Muito cuidado com isso. Aí você pode... mas deixa eu dar uma instigada Deixa eu só aí. falar um pouquinho antes de você instigar. Aí tem gente, quando eu falo isso mais campa, eu falo com 10 empresários e todos eles falam a mesma coisa, campa. É tudo lascado. Tudo apagador de incêndio. Sai da concha e vai falar com aquele que está bem. Vai falar com aquele que cresceu. Vai falar com aquele que não apaga incêndio. Aquele que ganha dinheiro de verdade e não se mata. Vai falar com ele e ver se ele vai concordar com você. Tem muito empreendedor líder que está pegando os funcionários bons, que passam pela tua empresa e não estão enxergando que a tua empresa é tão legal quanto eles gostariam para trabalhar e estão contratando e rendendo. Tem muito empreendedor líder que está com toda a equipe formadinha e com um sorriso de orelha a orelha, porque sabe o que o campo vai falar. E muitos da tua área, alguns muito podem ser teu concorrente aí, inclusive. Diz, não tem gente para contratar, será? Ou eles estão indo para o teu concorrente, ou eles estão indo para os empreendedores líderes que aprenderam a contratar. Total. É um estigma do bem ser um empreendedor líder. Exatamente. É uma coisa boa. Exatamente. Então, como é que é o jeito certo de contratar a Campa? Tá, então vamos lá. Primeira coisa que você tem que fazer quando você vai contratar alguém é um negocinho chamado clareza. O que é clareza? Clareza do que você vai contratar para quê? Para que você vai contratar? Mas é caixa. Tá bom, beleza. Mas é vendedor, beleza. Mas é técnico, mas é instalador, mas é cobrador, mas é da produção, mas é de corte. Ok, é o cargo. É o cargo. E outra coisa, para com esse negócio de faz tudo. Não, eu vou contratar uma pessoa para fazer tudo aqui. Tudo que tiver. Tudo é nada. Não tem como você pegar gente boa que faça tudo. Que cobre, que venda, que instale, que entregue. Não. Isso não existe. Posso fazer uma pergunta chata? Pode. Mas eu tenho uma empresa pequena. Como é que eu vou contratar uma pessoa para cada função? Então vamos lá. Você pode me perguntar isso depois para não fugir o raciocínio? Posso. Depois a gente sei volta que você nisso. Tá pensando isso. Então, exatamente. Já larguei. Então assim, pensa assim, para que eu quero contratar e quais são os resultados que eu quero que essa pessoa me traga. O que é resultado? É algo que eu possa medir. Se não é medido, se eu não consigo quantificar, eu não consigo saber se está bom ou se está ruim. Esse é o problema. Se eu não sei quantificar, eu não sei se está bom ou se está ruim. Não sei se o trabalho daquela pessoa está rendendo ou não. Mas está trabalhando bem. Mas o que é trabalhar bem para você? Para você é uma coisa, para a pessoa pode ser outra diferente. É a interpretação. É tipo bonito e feio. Minha camisa aqui é bonita ou é feia? Algumas pessoas vão achar lindo. Outras vão dizer que eu tinha que estar de gravata aqui. É opinião. Agora, se eu perguntar, é azul? É azul. Tem um detalhezinho vermelho? Tem. Sim, Tem uma logo? Tem. É fato. Por quê? Porque dá para medir. Então isso tem que ter em mente. Como é que eu vou medir o trabalho daquela pessoa? Fato é diferente de opinião. É diferente de opinião. Por exemplo, se é vendedor é fácil, né? Número de vendas, ticket médio, número de clientes visitados, número de leads, eu consigo fazer isso. Mas e outras coisas? Vamos pegar, por exemplo, produção. O cara vai lá fazer essa caneca aqui. Quantas ele tem que fazer com tanto de margem de erro? Tá? Prestação de serviço também? Prestação de serviço, tempo exemplo. de cada tipo de atendimento, um tempo de resposta, tempo a chegar no cliente, horário que chegou na casa do cliente, se é externo, então tudo dá para medir. Se você olhar cada tarefa da empresa, tudo dá para medir. Tudo. Então eu tenho que saber o que a pessoa tem que me entregar. Primeira coisa. Para eu saber o que ela tem que me entregar, eu tenho que começar a descrever quais são as tarefas que ela tem que fazer no seu dia a dia. Para ela me entregar isso, o que tem que fazer? Isso se chama clareza. Clareza, tá? Então, clareza. Aí eu vou abrir uma vaga, eu tenho que descobrir onde que essas pessoas costumam procurar emprego. Onde que elas olham? Existe um site na minha cidade,
de divulgação, existe uma rádio que divulga, tem um cine, tem uma agência de emprego que é forte, onde? Uma escola de Mas é formação uma daqueles escola, profissionais. claro, às vezes eu tô pegando alguém que não está formado ainda, mas está lá na faculdade, de repente, não sei, então tem que olhar, campa, mas onde que funciona melhor para a área tal? Cara, depende do cargo e depende da cidade onde você está. É um trabalho você descobrir isso. Descubra onde que eles estão. E faça uma divulgação, e assim, ó, para divulgar vaga é quase como um marketing. É uma sedução, queira ou não queira. Aí tá um pulo do gato. Se tu perder essa parte, você vai perder a live inteira. Exato. Então não adianta eu colocar lá contrato vendedor, salário de 5 mil mais comissões. Não é atraente essa oferta. Eu tenho que pensar assim, ó, tudo o que eu mostro da minha empresa tem que ser atraente para as pessoas que estão ali, para eu gerar o desejo. Porque uma coisa é assim, ó, você contratar alguém que quer trabalhar com você só pelo salário. Só porque precisa. Você pode falar assim, mas campa, óbvio que as pessoas precisam. Claro. Senão talvez ninguém trabalharia, né? Poucas pessoas trabalham por prazer. Poucas. Mas não é só o salário. As pessoas elas têm poder de escolha. Hoje, se você olhar o mercado, tem muita oferta de vaga. E as pessoas têm poder de escolha. Então elas têm que escolher a tua empresa. Não trabalhar ali porque não tem outra opção. A pior coisa é você contratar alguém que escolheu você porque não tem outra opção. Então ela não escolheu, foi a única opção. Isso é péssimo, não vai dar certo. Quando ela achar uma oportunidade melhor, ela vai pegar. E essa questão do marketing é minha área, né, gente? Se você pensa assim, ó, eu preciso ter uma empresa legal, com uma fachada legal, com um escritório legal, com uma vitrine legal, sei lá qual é o teu ramo. Se eu preciso deixar a minha equipe toda uniformizadinha para que o meu cliente enxerga que a minha empresa é profissional, que é um negócio show de bola, isso você está vendendo a tua empresa, fazendo a divulgação para o cliente. Essa mesma divulgação, porque o que a gente faz? O que é o marketing? O marketing é você plantar as flores para que as borboletas venham por conta própria, para que elas queiram Boa vir. Analogias. Não é você pegar lá a carredinha e obrigar a borboleta a vir até a tua empresa. Não funciona bem. Mas se você cultivar o teu jardim, as borboletas vêm. Mas isso a gente está muito consciente para venda. Você já pensou nisso? Usar o marketing para atrair as pessoas que queiram trabalhar na tua empresa? Essa é a palavra-chave. Queiram trabalhar. E não é fazer propaganda para as pessoas. Ó, tem uma vaga aberta aqui, eu vou ganhar 5 mil reais para fazer atendimento no balcão. Não é isso. Não é esse o caso. Mas é o boca a boca, muitas vezes, ou é aquilo que as pessoas contam de um para o outro. Nossa, lá na empresa a gente é treinado. Lá na empresa tem um clima bom, tem um clima bom, a gente tem integração entre as áreas. Lá o chefe, ele ensina a gente, eu admiro ele. Olha o trabalho que ele faz. Tem oportunidade de crescer. Olha a missão dessa empresa, olha como eles pensam, que coisa linda a história dessa empresa. A gente tem que pensar assim, ó, se eu quero ter gente boa na minha empresa, a minha empresa tem que ser legal para as pessoas, tá? Não é só, assim, ó, você pode ter gente só pelo salário. Você pode ter gente que está ali só para cumprir o horário? Pode, mas elas não vão pegar junto com você. Elas não vão se comprometer com você do jeito que precisa. Elas vão estar ali passando o dia louca para que cheguem às 6 horas para ir para casa. Loucas para que chegue a sexta-feira. E isso não vai ajudar você a parar de apagar incêndio. Vai ajudar você a parar de apagar incêndio quando você tiver as pessoas certas para você. Pessoas que você possa, com uma estratégia, comprometer essas pessoas. Atraindo elas antes, né? Então, atrai as pessoas, mostra que tua empresa é diferenciada. Então, por exemplo, se todo o mercado está pagando 1.500 por uma vaga, vou pagar 1.200, você vai ter gente que vale 1.200. Fato. Vou pagar um pouquinho mais, vou ter gente que vale um pouquinho mais. Mas não é só salário. Salário é muito importante. Ninguém paga boleto sem salário, não, óbvio, claro, né? Mas além de salário, o que mais que importa? Oportunidades de crescimento, importa a cultura da tua empresa, o propósito da tua empresa, por que ela está ali. As pessoas querem, ó, guarda isso que eu vou te falar. Se você está aqui e está me ouvindo isso pela primeira vez, você vai pensar assim, é normal, quando eu vi a primeira vez eu pensei que nem você, então tá de boa. Se você está ouvindo isso pela primeira vez, você vai pensar assim, o Campa está filosofando, falando bobagem aqui. Mas ó, não é não. Se você quer uma pessoa que compre a briga por você, a tua empresa, ela tem que ter um porquê, tem que ter um propósito, e o propósito não é você ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro é consequência de você viver esse propósito todos os dias. Então, quer gente boa?
Comece a pensar nisso. Por que eu tenho esse negócio? O que eu quero levar para o mundo? Eu quero gente que queira fazer parte disso. Nós recebemos currículos aqui quase que diariamente, sem ter vagas abertas, de gente que diz assim, eu quero trabalhar com vocês. O que você quer fazer, cara? Não sei, eu quero estar aí junto. Eu acho legal isso que vocês fazem. Até empresa de prestação de serviços diz, olha, eu quero fazer parte desse propósito de vocês. Eu quero fazer alguma coisa para vocês, porque eu acho o trabalho de vocês lindo. Exatamente. Então, as pessoas enxergarem, parceiro de negócio, Parceiros. Amigos, eles dizem, nossa, eu admiro o trabalho de vocês. E vocês não precisam fazer live para isso, gente. Não precisa. Não é esse o caso. É simplesmente botar, além da razão, botar a força da emoção dentro daquilo que você faz. Isso é engajar, isso é liderar, isso é fazer a coisa acontecer no dia a dia. Total. As pessoas te admirarem por aquilo que você resolve. Nossa, que orgulho trabalhar com esse meu chefe. Eu gosto de trabalhar lá. Trabalhar aqui com essa equipe. Com essa equipe, mas a primeira pessoa que eles têm que admirar é o dono da empresa. É o dono. Se o cara não te admirar, isso que o Cris falou é tudo. Se o teu colaborador não te admirar, Ele não é uma coisa é respeitar. Por você. Uma coisa é respeitar. Respeito é diferente de admiração. Respeito, às vezes, pode acontecer na frente só, nas costas muda. Agora, admiração é diferente. As pessoas têm que admirar você. E para isso, essa parte de você divulgar a vaga tem uma importância muito grande. Mas, Cris, aí a gente entra no segundo ponto. Divulguei a vaga, apareceu as pessoas. Aí eu tenho que me preocupar com o quê? Eu tenho que me preocupar com a entrevista. Entrevistar essas pessoas decentemente, do jeito certo. E o que seria isso? Em primeiro lugar marca um horário com essa pessoa. Marca um horário. Cara, você vai vir aqui às 9, às 2, às 3, não interessa. Esse é o horário que você vai vir. Só que a pessoa chegou, respeite o seu horário. Às vezes ela teve que se deslocar, gastar dinheiro, perder um tempão, tá ali na expectativa. Nervosa. É uma questão de humanidade. Para mim, assim, ó. Você pode acreditar ou não, mas para mim, antes do CNPJ, vem o CPF. O CNPJ existe para melhorar o CPF de muita gente. A sua, da sua família, da tua equipe, da família da tua equipe, dos teus clientes, de todo mundo. Se você não comprar essa ideia, dificilmente você vai ser da rotina de apagador de incêndio, tá? Então, se eu me preocupo com o CPF, a pessoa veio para uma entrevista, marquei horário, recebo ela naquele horário. Recebo, marquei às 9, vamos lá, vamos conversar aqui. Se não der, você avisa antes, uma meia hora antes. Ó, fulano, desculpa, não vai dar, vou ter que remarcar. Faz parte, acontece. Mas não faz a pessoa vir e dar balão ou não atende. Atende ela no horário, leva para um local reservado, nada de entrevista na frente das outras pessoas. Inibe demais. A pessoa tem vergonha. Tem vergonha, constrange. Se você tem vergonha, eles têm também. Constrange. E assim, ó, e deixa a pessoa à vontade. Dá um copo d'água. Dá um copo d'água, um café, bota sentar numa cadeira decente, né? Conversa, faz de conta. Não sei se você já foi em algum evento social, alguma festa, algum curso, algum congresso, e você quis se aproximar de alguém, fazer amizade com uma pessoa. Já aconteceu com você? Você não é educado, você não é gentil com essa pessoa, porque você quer construir uma relação. Então, com o teu colaborador que está ali querendo trabalhar com você, já começa a construir isso. É marketing. É marketing. Isso é marketing da tua empresa. Por mais que você não contrate aquela pessoa. Pode ser que essa pessoa lá fora, ela saia dali e diz, cara, eu não fui contratado, mas eu queria trabalhar nessa empresa. Olha que legal a entrevista. Que bacana, é meu sonho trabalhar nessa empresa. Ou ela indica alguém. Então. Ela pode dizer assim, essa vaga não é pra mim, mas eu sei que tem fulano de tal lá que eu vou mandar aqui. Pronto. Essa empresa é muito legal. Não fechou ela vai falar lá fora. Mas ela vai falar. Ela vai na rede de amigos. Olha, cara, eu fiz uma entrevista incrível aqui, fui lá, que cara legal a pessoa. Pena que não me contratou, mas eu queria muito trabalhar naquela empresa. Isso acontece muito quando você faz do jeito certo. Então deixa a pessoa relaxadinha, deixa ela tranquila. Cara, vamos conversar? Não é uma entrevista, vamos conversar? Vamos bater um papo. E aí se começa avaliando essa pessoa, avaliando tecnicamente, faz perguntas técnicas para você saber. Conversando. Não inquisição, conversa. É isso, estimule para que a pessoa pergunte também, deixa ela te perguntar. Deixa ela falar. Fale da vaga, fale do teu propósito, fale da tua empresa, o que vocês já realizaram, até onde vocês chegaram, explique isso. E comece a interagir com a pessoa, entender ela, mas não só entender o profissional. Entenda a pessoa também. O ser humano que está ali. O ser humano. É muito importante. Ó, essa é uma sacada, ó. Uma sacada. É muito importante porque, ó, pensa comigo.
Não sei se acontece na tua empresa, mas isso é meio que estatístico, é uma estatística de leve que a gente levanta aqui, não tem uma Estatística metrificação, né? das pessoas que a gente já conversou, que Já são conversou. empresários na vida, né? Mas estatisticamente, 90% das pessoas que são demitidas não são por incompetência, são demitidas por comportamento. Mau Por quê? comportamento. Exatamente, porque o comportamento não foi avaliado na entrevista. Então, quanto mais você deixar a oportunidade para a pessoa se soltar, mais deixar ela à vontade, mais ela vai abrir. E você vai criar perguntas inteligentes. Eu ensino uma técnica que se chama intervista. Não é entrevista, é intervista, não é erro de português. É uma técnica de entrevistar olhando para o interior da pessoa. Por isso que o nome é intervista. Essa técnica consiste em 3 tipos de perguntas. As factuais, as causadoras e as perguntas de valores. Factuais é o que aconteceu, o que fazia, quando saiu, quando entrou, quanto ganhava. Causadoras, por que escolheu essa profissão, por que optou em sair, por que você escolheu morar nesse local, por que você se interessou pela minha empresa, por que essa vaga te chamou a atenção. São as causas. Mas vai conversando, que nem você conversa com o teu amigo. Não vai botar uma cerveja na mesa também, Não, né? claro. Serve um cafezinho, só tá suficiente Tá ali. suficiente. Mas vai conversando com ela, vai levando de boa essa conversa, que nem você conversa com uma Comigo. pessoa que é do teu relacionamento. E De perguntando. repente não tão de casa, não vai falar besteira ali, mas Claro. conversando de boa, levando. Aí já entra. Já vou dar isso faz parte que o Campa está ensinando do contrato devagar. Contrate devagar. E aí você entra com as perguntas de valor. O que é uma pergunta de valor? Olha, fulano, para você, o que seria uma empresa ideal para você trabalhar? Como é que seria a tua vida? E se você não tivesse trabalhado com isso, o que você pensaria para a tua vida? Quais são os teus planos daqui para frente? Aonde que você pensa em estar? Você já chegou a pensar sobre isso? Como é que seria um jeito ideal do chefe te dar um feedback ou te corrigir? Por que eu faço essas perguntas, tá? Porque essas perguntas eu começo a entender o jeito dessa pessoa pensar. E eu começo a ver se de alguma forma ela casa com a minha empresa, se tem sentido para ela. Porque contratação, aqui uma coisa que eu quero quebrar um mito, Cris. Contratação, às vezes a pessoa diz assim, eu tenho que escolher o funcionário. É verdade, você tem que escolher, mas ele tem que escolher você também. Então, nessa fase, é um casamento. Os dois têm que se escolher. Eu não sei você, mas eu não gosto de contratar alguém para amanhã ter que demitir, ou amanhã ela pedir para sair. Eu gosto de acertar nas contratações. Então, é um negócio que a ideia é que dure, é uma relação que dure. Então, tem que ver se fecha. Fechou, não fechou? E se fechou, eu tenho que fazer com que essa pessoa, estimular ela a perguntar, cara, o que você quer saber da nossa empresa? Fala aí. O que você quer saber do teu dia a dia, da tua rotina? O que você quer saber da forma que a gente tem de te cobrar, da nossa história, dos porquês? Invista tempo nessa fase, tempo. 1 hora se precisar 1h30, vai! Contrate devagar. Contrate devagar, invista nisso, invista em entender as pessoas. Isso é um caminho muito importante. Vê se essa pessoa, casou com a cultura, ela gostou da história da tua empresa, ela gosta do propósito, ela gosta do jeito de ser da tua empresa, ela gosta dos desafios que ela vai ter. Se você tem clareza, se você fez o que eu falei antes, você já tem claro quais são os resultados. Você vai mostrar, fulano, eu vou cobrar de você isso. Está preparada para isso? Você aguenta esse tranco? E se você não aguentar, como é que você acha que eu vou ter que te dar feedback aqui? Aí você vê, não, mas ele tem que ser meio delicadinho, não sei o que, você não é? Cara, não é uma pessoa para estar comigo. É alguém que vai se ofender se eu corrigir? Não, e eu não estou preocupado com isso? Não vou contratar. Senão não vai dar certo, vai dar ruim, eu tenho que ter isso em mente. Nessa conversa, se você for conduzindo as perguntas de uma maneira que você vai entendendo qual é a forma de pensar daquela pessoa, você já vai ver. Os valores dela fecham com os teus? Os valores dela fecham com os valores da empresa? Dá para botar... é aquela história, não é todo mundo que você convida para ir para tua casa. Isso. Não é todo mundo que você vai convidar para trabalhar dentro da tua empresa. É dentro de casa, não é qualquer um que você vai colocar para dentro de casa. Então, é aquele erro que o Campa estava falando antes. Contratar rápido, botar qualquer um para dentro. Aí fica empurrando com a barriga para corrigir, para treinar, para demitir. Quando vê, você tem um problemão lá. E pior, tá pagando para o problemão estar lá dentro. Né? Assim, se você investir tempo nessa fase da entrevista, é muito provável que você acerte muito mais. E escolha pessoas para colocar dentro da tua empresa e ela escolhe estar lá também. A pessoa consegue se comprometer quando ela escolhe estar com você. Ela escolhe te seguir. Ela escolhe a tua empresa para estar lá também.
Isso. Então, a entrevista precisa ser devagar. E não tenha dó em dizer, ó, não fechou com o meu jeito. Não fechou. Se não fechou, não fechou. Próximo. É. Quanto mais rápido você disser o não, quando você viu que tem um não ali, e chamar o próximo, mais rápido você vai ter a pessoa certa trabalhando na E aqui, empresa. aqui tem duas coisas que eu queria falar sobre isso. E aqui é o seguinte, ó. Se qualquer coisa que você não gostou no comportamento daquela pessoa, não contrata. Não contrata. Se te incomodou, não contrata. Ah, mas ela é uma pessoa incrível, tem experiência, tem não sei o quê, mas aquilo ali não gostei. Não contrata, porque Aquela coisinha. aquela coisinha. Teve uma vez que eu nunca me esqueço, isso aqui pra mim é o maior exemplo disso. Uma vez eu encanei que eu ia contratar uma secretária pra mim. Não era nem pra empresa, era na empresa, mas era só pra mim, fazer as coisas pra mim. Pessoa que ia comigo em cliente, em atendimento, ia fazer as coisas comigo ali, ia resolver minha vida, na minha organização, na minha parte dentro da empresa. E eu encanei que ia fazer isso. E eu entrevistei uma pessoa, quando eu recebi o currículo, era uma secretária executiva, trabalhou com gente de nível, para um currículo impecável, incrível. Eu chamei essa pessoa para entrevista, vou entrevistar essa pessoa. Só que quando botei ela para minha sala, teve uma coisa que me incomodou. Será que eu falo isso? Eu vou falar. Azar, quem não gostar, azar. Vou Qualquer falar. coisa que incomode. Esse é o exemplo do campo. É o exemplo do Incomodou campo. ele, o exemplo dele vai contar. Teve uma coisa que me incomodou. Essa pessoa cheirava cigarro. Tá? Nada de preconceito. Quer fumar, tudo bem. Eu acho errado, eu já fumei na minha vida, parei de fumar, acho uma merda. Não pode condenar ninguém. Não posso condenar ninguém. Mas assim, ó, ex-fumante é pior do que fumante, pior do que gente que nunca fumou. Cheiro de cigarro incomoda. O cheiro de cigarro dela me incomodou, era um cheiro forte. E ela ia trabalhar muito comigo. Eu conversei. Na mesma sala. Na mesma sala. E a gente ia em carro junto, às vezes ia ter que viajar junto. Não ia dar. Digo, não vou estar com... Aí eu conversei, realmente ela tinha toda aquela competência que ela mostrou no currículo, ela tinha. Só que esse negócio de cheiro de cigarro me incomodava. E ela me garantiu assim, não, mas eu não vou fumar no trabalho. Eu não falei que eu não contratei ela por causa disso, não falei. Mas o que eu pensei? Tudo bem, ela não vai fumar no trabalho, mas ela vai fumar no caminho de casa para o trabalho. De repente a gente vai viajar, a gente vai almoçar, ela vai sair, vai fumar um cigarrinho, vai entrar no carro. Não vai dar. E aí o que acontece? Eu me conheço. Aquele cheiro de cigarro dela ia me incomodar, eu ia começar, que nem diz o outro, achar chifre em cabeça de cavalo. Ia começar a implicar com ela por outras coisas que não tinha nada a ver com o cheiro. Ia achar alguma desculpa. Então não contratei a pessoa. Não contratei. Então, eu tô contando essa história justamente para te falar, se alguma coisa incomodou, não contrata, porque pode dar ruim. Principalmente de comportamento, né, Campa? Ah, principalmente. Essas coisas, tu não precisa não contratar a pessoa se não gostou da camiseta dele, daquela pessoa. Não, claro. De repente você vai dar uniforme pra pessoa, nem precisa contar com aquilo ali. Ou vai falar que você vai trabalhar de camisa, assim, pronto. Então tem coisas que são muito fortes pra você. Se isso fere os teus valores, fere alguma coisa que é muito importante pra você, já pede pra pessoa não continuar de cara. Tipo, nem contrata, né? Marcou 9 horas e a pessoa chegou às 9h10 e acha que tá tudo bem e pra você o horário é importantíssimo. Cara, se já na entrevista, na amostra, já não foi legal, né? Depois, como é que vai ser depois? Aquele negocinho vai amplificar, depois vai ficar maior, né? Exatamente, comportamento, às vezes jeito de falar. Não, aqui a gente fala mais educadamente, a pessoa vem e fala um monte de palavrão. Cara, é uma tendência, então cuida com essas coisas, né? Mas isso tudo, tô falando aqui na entrevista, mas aí tem a fase, tá? E aí contratou, o que eu vou fazer? Aí depois que eu contratei, a pessoa começou a trabalhar, então revisa de novo, revisa lá o teu contrato de responsabilidade, passa com ela o regulamento interno da empresa, mostra, avalia, faz ela ler junto com você, tira as dúvidas do regulamento, o que ela entendeu, o que não entendeu, o que não entendeu, pega uma assinatura, faz você umas perguntas para ver se ela entendeu mesmo, se ficou claro o regulamento, mostra o contrato de responsabilidade dizendo claro o que ela tem que fazer com você. Se você já tem ali os processos montados, já tem manuais, já tem tudo, treina ela com base nisso. Mostra pelo menos, é assim. Primeira fase mostrar antes de treinar, mostra. Pra ver se ela... Entendeu? Assina aqui, parará, bom, oficializei. Aí se ela diz assim, eu não entendi que era isso que eu tinha que fazer. Joia, vai com Deus, vai pro teu lugar. Tipo. Aqui não é o teu lugar, de repente. É mais barato gastar esse tempo, investir esse tempo antes do que pagar todos os direitos para ele depois. Claro. E aí o seguinte, isso que a Cris falou é muito importante. Às vezes você vai olhar lá no contrato de responsabilidade,
Né? Quando você apresentar para ela, vai ter as métricas que ela vai entregar. E se entrega a rotina de resultados dela, que tem a ver com a cultura de processos, e a pessoa vai ver, ah, mas essa tarefa aqui, não, essa tarefa você não me falou que tinha que fazer. Mas tem que. Não, mas essa tarefa eu não faço. Fulano, vai com Deus. Prazer. Próximo. Pior coisa é se contratar alguém, assinou carteira, botou produzindo na outra semana. Cara, agora eu preciso que você faça isso aqui também. Ah, mas você nunca me disse. E ele tem razão? Tem razão. Ele tem razão. Como é que tu não me disse que eu tinha que fazer isso? Aí você vai dizer que as pessoas não têm comprometimento, né? Mas você deixou claro. Você mostrou a documentação, você fez ela assinar? Nem que diga pra ela assim, ó, isso aqui, tudo isso aqui que tem nesse papel aqui, ó, tudo isso aqui que tem nesse papel. Esse papel que tu fala é a rotina de resultados. A rotina de resultados, tudo que tem nos processos aqui. Isso aqui é o teu trabalho. Na primeira, na segunda semana, eu vou te dar só essas 3 coisas aqui até você aprender. Depois as outras. Aí tá tudo bem. Mas, tudo isso aqui que tu vai ter que fazer, tá tudo bem? Porque se tu falar que é só aquelas 3 pra não espantar ela, e depois tu mostrar pra ela que tem mais todas essas outras coisas aqui embaixo, aí ela vai dizer, acúmulo de funções. E tudo isso aqui tá tudo bem e me assina aqui, né? Me assina aqui. Senão vai dizer acúmulo de funções. Nem vamos entrar na questão trabalhista aqui, né? Mas, ok, legal. Então, depois que eu passei por isso, documentei, passei os documentos, fiz ela entender, fiz ela ler, fiz ela assinar, expliquei, parará, eu vou ter que torná-la parte do ambiente. Eu chamo isso de processo de ambientação, que é fazer ela entender como que a nossa empresa funciona, como que aqui, como que os setores funcionam, por que disso, qual o impacto dela fazer as coisas do jeito que eu preciso, do jeito que a empresa precisa, qual o impacto que ela vai gerar para os outros se não fizer. Então tem que torná-la, ambientar e torná-la parte, fazer ela se sentir parte. Esse processo ele pode levar 1 dia, 2 dias, 1 semana, 15 dias, depende do tamanho da tua empresa e da complexidade do teu negócio. Varia. Lá no Empreendedor Líder eu detalho muito isso, como fazer. Tem uma sequência ali. Mas ambientei as pessoas. Aí é a fase de treinamento. E no treinamento, Cris, é onde mais se peca. Porque o treinamento não pode ser porco. O treinamento tem que ser caprichado. Treina com a documentação. Mostra como que é. Traz outras pessoas fazendo. Mostra toda a rotina, como que as coisas funcionam. Deixa ela fazer, acompanha, dá feedback, ajusta. Quanto tempo leva um treinamento, Campa? Depende da função, depende da complexidade do teu negócio, depende de uma série de fatores. Mas tem que investir no treinamento. Campa, não tenho tempo de treinar, Campa. Tá bom. Aí então você vai ter que saber que você vai ter que ter tempo para começar tudo de novo. Abrir a vaga, entrevistar, selecionar, contratar, perder tempo e perder dinheiro. Investe tempo, então. Se tem certeza que contratou a pessoa certa, investe. Quem não tem tempo para treinar, tem dinheiro para pagar e fazer o trabalho da pessoa que não teve competência para fazer porque tu não treinou. Exato. Exatamente. Então invista nessa fase. Invista em treinar as pessoas. E tem gente que pensa assim, mas Campa, se eu treinar muito e a pessoa sair, vai trabalhar para o meu concorrente? E se não treinar, ela ficar? Não é muito pior? Não treina e a pessoa fica, é pior! E daí, a pessoa que treina e ela não treina e ela fica, ela não faz as coisas que você acha, porque tá na tua cabeça que ela teria que ter feito, aí você fica depois do horário lá trabalhando às 16, 17, 18 horas fazendo do teu dia, dela. Ou no final de semana fazendo a coisa que aquela pessoa tinha que ter feito e você não treinou ela pra fazer, então ela ficou lá. E reclamando que as pessoas não querem nada com nada. De braço cruzado, sem ter o que fazer, porque ela não sabia que era isso daí. E reclamando que as pessoas não querem nada com nada. As pessoas querem, querem sim. As pessoas querem se sentir competentes, as pessoas querem ser reconhecidas, as pessoas querem dizer assim, ó, pros amigos deles, na mesa do bar, na família, se eu trabalho numa empresa legal e lá eu sei o que eu tenho que fazer, lá meu trabalho é esse. Lá eu sou reconhecido, lá eu sou valorizado, lá me deixam claro o que eu tenho que fazer, me treinam, me dão os subsídios. E é fácil é muito fácil. Eu chego em qualquer empresa hoje, até como cliente muitas vezes. Eu chego como cliente, eu sei que essa empresa está fazendo o tema de casa com as pessoas. Eu sei, porque você vê, reflete no comportamento das pessoas, na vontade que elas atendem, no jeito que elas se empenham em resolver. Às vezes elas podem não saber resolver, mas elas estão empenhadas em resolver. E é diferente, tem a pessoa que não sabe resolver e a pessoa que não está empenhada em resolver. Então é fácil você ver, é visível você ver quando esta empresa tem gente comprometida, essa não está nem aí com as pessoas, está ali com um monte de gente trabalhando só pelo salário, esperando chegar às 6 horas. Enfim, Cris, passamos da hora aqui, esse é o jeito certo de contratar, pra gente finalizar. E nesse jeito, e é engraçado que os funcionários, a equipe mesmo, ela diz assim, ó, colocou qualquer um pra dentro, eu não quero qualquer um junto trabalhando comigo, eles gostam.
Pode achar que não, mas eles gostam quando você escolhe as pessoas para estar no grupo. Exatamente. Faz parte. Faz Eles parte. se sentem valorizados pelo simples fato de você pegar uma pessoa legal e colocar trabalhar junto com eles. Eles se sentem valorizados por um detalhe. Uma cadeira quebrada que foi trocada por uma cadeira boa para ele sentar e ele poder trabalhar. Faz diferença. Faz muita diferença. Exatamente. Não vai motivar a fazer mais, mas vai fazer a pessoa se sentir valorizada e importante. Gente. E que ela se sentindo importante, se sentindo gente, ela tende a ser uma pessoa boa se você contratou certo, do jeito que a gente falou aqui agora. Contratei do jeito certo, há uma tendência dessa pessoa pegar mais junto com você. Isso aí. E qual seria um pequeno passo para o pessoal fazer já quando terminar a live? Eu acho que escreve aí num papel, tá? Pega uma folha de papel e escreve assim, ó. Para eu entrevistar uma pessoa, que tipo de perguntas eu tenho que fazer? Escreve lá umas 30 perguntas que você faria, tá? Perguntas, 3 níveis de perguntas. Factuais, né? Causadoras e de valor, para você entender as pessoas. Procura, o primeiro passo, assim, é isso. Elabora uma série de perguntas, qual o objetivo disso? É você entender não só o profissional que você vai entrevistar, mas também a pessoa. Você precisa saber quem é o profissional e quem é a pessoa que você vai contratar. Isso aqui já vai te dar um boom gigantesco aí na próxima entrevista que você tiver que fazer com alguém. Com certeza. E resumindo? Resumindo a pegada é assim, ó. Uma frase bem simples. Contrate devagar e demita rápido, tá? Invista na contratação, invista na divulgação da vaga, invista no processo de entrevista, invista no processo de você ambientar, de você treinar essa pessoa para aquilo que a empresa precisa. E se você vê que não vai, cara, não tô gostando, não adia, não fica adiando. Tenta ajustar uma vez, 2 vezes, terceira vez, 4ª vez já não. Cara, não dá mais. Chegou no limite aqui. Não fica insistindo. Não fica achando desculpa, tapando o sol com a peneira. É mais barato você demitir rapidamente, começar tudo de novo e colocar uma pessoa certa do que você ficar investindo na pessoa errada. É verdade. Vamos para as perguntas, que o pessoal tem que trabalhar depois. Perguntas a partir de agora, tá? Perguntas a partir de agora. Pode ser no Insta, pessoal que tá aí. Pode ser aqui no YouTube, pessoal que tá aqui, tá? Manda aí uma perguntinha sobre o tema. Sobre o tema que a gente falou aqui, tá? Qual é o tema? Dá um refresh para eles aí. Qual é o tema? É como contratar certo para melhorar a lucratividade da empresa. Bora lá. E como uma pessoa certa, uma pessoa contratada certa, ela ajuda a empresa a render mais, a ter mais lucratividade. Meu Deus do céu. Exatamente. É consequência, né? Gaúcho Tricolor. Não consigo responder a essa pergunta. Onde as pessoas procuram emprego? Onde encontro essas pessoas que querem trabalhar comigo? Como comunicar? Umas 10 perguntas numa só. Vamos tentar responder uma de cada vez aqui, ó. Onde as pessoas procuram emprego? Cara, na tua cidade, no teu ramo, não tem como eu saber. Você tem que entender isso. Entenda aí, cara, elas estão aonde? Agência de emprego, elas olham uma determinada rádio, elas olham no jornal, tem uma associação delas lá, tem um sindicato, aonde que elas estão? Você tem que saber isso. Isso é importantíssimo pro teu negócio, tá? Aonde que essas pessoas estão procurando. E proposta atraente. Como é que você faz para olhar uma proposta atraente? Você tem que olha as ofertas dos grandão, tá? Começa a olhar os grandão, inverte o lado. Faz de conta que você é um colaborador. Faz de conta que você é o cara que está procurando aquela vaga que você tem ali e pensa assim, será que eu me interessaria por essa vaga? Se eu fosse esse cara, eu teria interesse nessa oferta? Eu teria interesse em trabalhar nessa empresa? E vai olhar a oferta dos grandes, dos seus concorrentes, mas os grandes, os fortes, aqueles que cresceram, o que eles estão propondo? Como que eles divulgam? Faz esse tema de casa. Sai um pouquinho dos incêndios e começa a pesquisar isso. Valéria aqui, ó, pequenas empresas e não poder acumular cargos. Aquilo que eu te botei na é que depois você não pediu pra tu puxar de volta e depois Sim, você não puxou. Óbvio que eles lembram. Bom, vamos lá. Eu não sei quantas pessoas você tem aí. Mas digamos assim, tudo que eu ensino aqui na Viva Positivamente é para quem tem uma empresa com 5 ou mais funcionários, tá? Mas eu não tenho ninguém, eu sou MEI, campo. Bom, o meu conteúdo não é para MEI que não tem ninguém. Meu conteúdo não é para quem tem 1 ou 2. Meu conteúdo é para quem tem 5 ou mais pessoas na equipe, tá? Talvez eu tô pensando em crescer, beleza. Mas o que você tem que pensar assim, ó, cara? Se você começar a contratar gente multitarefa,
O que acontece? O multitarefa, vamos pegar um exemplo. Eu quero um vendedor que também faça a cobrança, tá? O vendedor, se o cara gosta de vender, se ele gosta disso aí, ele vai se especializar cada vez mais em vender. Ele vai se aperfeiçoar em vender. E qual que é a tendência? Que ele odeie fazer cobrança. Esse é o primeiro motivo. São antagônicos os cargos. Então, se colocar cargos antagônicos na mesma pessoa, a pessoa não vai saber o que ela vai fazer. Imagina assim, ó. Imagina que ele vai lá, faz um negócio, conquista o cliente, aí o cliente fecha o negócio e ele vai ter que ir lá cobrar o cara. Estragou o relacionamento. E ele não vai gostar de fazer isso. Então, se ele não gostar, ele pode até trabalhar para você por causa do salário, por causa da comissão. Mas ele vai ficar de olho lá no mercado. E como tem muita oferta, peraí, cara, ele vai ver outra vaga lá, com você ele ganha 5. Com o outro ele ganha 4, mas ele pergunta pro outro, cara, mas é 4? É 4. Mas é que eu tenho que cobrar também? Não, cara, aqui você vai só vender. Então tá, fechou. Ele vai te largar, filho. Ele vai te largar. Mas você não precisa contratar uma pessoa só para cobrar. Não. Você pode pegar uma pessoa para controlar o quanto você vai receber, fazer, por exemplo, a ordem de serviço, fazer nota fiscal e contratar. São funções? São funções afins. Coisas afins, tudo bem. Eu vou contar um exemplo, Cris. Eu sei que eu vou sacrificar um tempo aqui em perguntas. Mas eu acho que é importante. Vou contar um exemplo. Pessoal aqui, né? Teve uma vez um empresário que ele foi meu aluno no Empreendedor Líder quando a gente dava turmas presenciais ainda, lá em Passo Fundo. E depois eu fiz uma mentoria para ele. Na época eu ainda fazia mentoria individual. Hoje só faço em grupo, que é o meu grupo de estrategistas lá, o Stratos. Mas na época a gente fazia individual. E na empresa dele, ele trabalhava com corretagem de semente, né? Grãos para semente. Tinha o sementeiro, o cara que produz a semente e o cara que precisa plantar para produzir grão. Ele fazia a transação, a venda para esse cara aqui. Só que o seguinte, ele contratava os corretores na empresa dele e o corretor tinha que achar o produtor de semente, achar o cliente que queria comprar, fazer o negócio e ainda tinha que contratar o frete para fazer a entrega e montar os contratos. O que acontecia? Eram valores gigantescos, transações comerciais, mas comissão percentual pequeno. Então, por exemplo, o vendedor lá ia ganhar 0,5%, digamos, naquilo ali. A empresa ganhava 3, 4, o vendedor 0,5%. Exemplo, não me lembro os percentuais, mas exemplo. O que o corretor via? Cara, eu aprendi a fazer tudo. Em vez de eu trabalhar para ele e ganhar meio, eu vou trabalhar para mim. Eu já tenho contato com o vendedor, tenho contato com o comprador, vou trabalhar para mim. Formava concorrente. Sei fechar o frete, sei como é que tem que fazer o contrato. Formava concorrente. Cada um que passava lá, trabalhava 6 meses, ficava bom, virava concorrente. Ou ia trabalhar na concorrência. O que a gente instruiu ele fazer? Cara, um cara para procurar o sementeiro, tá suficiente. Um cara para fazer os contratos, um cara para contratar o frete, 5, 6 lá, ó. Pau na máquina vendendo. Então o que acontecia? Antes dos caras virar concorrente, o cara dele que estava lá vendendo, mas não consegui vender a cota. Mas é que eu perdi tempo procurando o cara que tem para vender. Mas é que eu perdi tempo fazendo o contrato. Mas é que eu perdi tempo contratando o frete. Eles usavam isso de muleta. Então é péssimo você fazer isso. Se você que tem poucas pessoas na tua equipe, você precisa alguém contratar, faz uma nova contratação, você pensa assim, ó, alguém que você vai contratar, que de repente vai aliviar uma pequena coisa da equipe, mas que vai fazer só aquilo, ou aquilo e alguma coisinha complementar que você possa cobrar por aquilo, sem dar muleta para a pessoa. Não pode dar muleta para a pessoa, não pode dar coisa para ela usar como desculpa, tá? Vamos ver aqui, eu acho que mais 2 dá pra gente responder, né, Cris? Vamos ver se tem alguma no Insta aqui. Não precisa de uma. No Insta não tem ninguém aqui. No Insta não tem ninguém. Vamos ver aqui. Se ficou alguma aqui. Opção informática. Live top. Estou na turma 102. No módulo 4. Se contratar uma pessoa. No L tem algum formulário de pergunta. Cara, eu vou te falar. No Empreendedor Líder tem um módulo que a gente vai falar só sobre isso. Você vai chegar lá, mas pelo amor de Deus, não pula para esse módulo. Você tem que fazer na sequência, mas quando você vai chegar lá no 9, você vai ver isso, tá? Tudo isso aqui que eu falei, você vai ver amplificado. Tô falando que você disse que já tá lá. Você vai ver tudo isso amplificado, cada passo, como divulga, como cria oportunidade, como entrevista, como contrata. Tudo isso aqui tá discriminadinho lá. Quando você chegar lá, dá um pau na máquina para chegar lá de uma vez. Tem, tá? A sequência de perguntas lá. Tem tudo montadinho. Vamos ver aqui. Jaciara aqui com a gente.
Sou testemunha que isso funciona. Olha aí, Ó, Jaciara. Jaciara Top, tá louco. exatamente. Saudade de ser, Jaciara. Vamos para a última pergunta. Lá no Insta, Cris, ninguém quer fazer pergunta lá não. Acho que lá a galera entendeu tudo aqui, ó. Deixa eu ver. Não teve mesmo. Então vamos responder a última aqui do YouTube, ó. Tararararará. Minha dificuldade é como manter a pessoa no ânimo inicial. Parece contaminação. Começa bem e desanima. Minha falha ao contratar ou ingerir. Pode ser nas duas coisas. Quem perguntou é Arken Sistemas. Cara, pode ser duas coisas aí. Pode ser que você está contratando a pessoa errada. Pode ser que é problema na hora de gerir. Não tem como te dizer aonde que está isso. Contratar, como que contrata? Falamos aqui. Manter o ânimo não é dela, é você. Como que a gente mantém o ânimo das pessoas? A gente tem que ter uma estratégia para sempre estar comprometendo as pessoas. Lembrando por que ela está ali, lembrando o propósito, dando para elas uma responsabilidade e não só tarefa. Uma coisa da tarefa, outra coisa da responsabilidade. Tarefa é você faz isso. Responsabilidade é você me entrega isso. Tá? Então cobrando. Porque quando eu dou uma responsabilidade, eu dou para a pessoa uma reputação para ela zelar. Tá? E lançando desafios constantemente, lançando desafios para as pessoas, ver se ela consegue ir além, reconhecendo esses desafios. Então existe uma série de coisas que eu não consigo ensinar aqui falando simplesmente em alguns minutinhos, mas tem toda uma gamificação, tem plano de carreira, tem oportunidade de crescimento, tudo isso tem que estar constantemente revisitando isso com as pessoas e mostrando, porque as pessoas só vão pegar junto com você quando elas perceberem que, poxa, a gente está fazendo algo grandioso aqui nessa empresa. A gente faz algo maior. E se eu me desenvolver, eu não vou só deixar meu chefe rico. Eu vou crescer também. Eu vou ter oportunidades. Se você não está o tempo inteiro mostrando isso para as pessoas, vai cair em desânimo. É o efeito elástico. As pessoas assim, ó, elas sofrem efeito elástico. O que é o efeito elástico? Pegou um elástico na mão, esticou, soltou um pouquinho, pem. Então você tem que estar constantemente puxando. Como? Mostrando isso. Mostrando essas oportunidades. E isso, onde que se mostra essas oportunidades para ele? Não é falando com um por um no individual. Você não vai ter condições, quando tiver 100 pessoas, de conversar com um por um no Claro individual. Mas tem uma primeira coisa que o campo ensina com no 100 pessoas você vai ter que ter líder. até um RH interno, óbvio, né? Primeira coisa que o campo ensina no empreendedor líder. Comunicação com as pessoas, reunião, falar com eles. Falar com a equipe. Botar aquilo que você quer de resultado. Se a tua empresa não sabe para onde vai, eles não vão conseguir te ajudar a levar ela para lá. É isso. E é isso, né, Cris? É isso aí. Não sei, quero fazer um convite para você que está aqui no YouTube, você que está aqui no Insta. Não sei se você já está lá no canal Campa 365, o canal no Telegram. Lá é um canal onde eu estou por 365 dias, faço um áudio diário, onde eu abordo vários conteúdos, várias coisas sobre esse assunto. Como que eu entro no canal? Tá lá no Insta, tá lá no feed, lá no perfil, lá em cima tem um linkzinho para entrar no canal. Sabe lá onde você vai conversar com alguém, que diz assim, vou apertar aqui porque aqui é a mensagem para conversar com essa pessoa lá no Instagram? Logo acima tem um link. Ali é o lugar, ali é a bio, o perfil do Instagram. Entra no Instagram da Viva Positivamente, clica lá, que é o único lugar que tem link. Clica lá. Então é isso, gente. Agradecemos demais a participação de vocês aqui no Insta e no YouTube. O nosso forte abraço. Desejamos que você viva positivamente. Tchau, tchau.